Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Nossa leitura de hoje será o capítulo 4 do livro 1 da obra O Suicídio de Emily Durkheim. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 4. A imitação. Mas, antes de pesquisar as causas sociais do suicídio, há um último fator psicológico cuja influência devemos determinar devido à extrema importância que lhe foi atribuída na gênese dos fatos sociais em geral e do suicídio em particular. É a imitação. Conclui-se com toda a evidência que a imitação, pelo fato de poder ocorrer entre indivíduos que não são unidos por nenhum vínculo social, é um fenômeno puramente psicológico. Um homem pode imitar o outro sem que sejam solidários um do outro, ou de um mesmo grupo do qual dependam igualmente. E a propagação imitativa não tem por si só o poder de solidarizá-los. Um espirro, um movimento convulsivo, um impulso homicida podem se transferir de um sujeito a outro sem que haja entre eles algo além de uma proximidade fortuita e passageira. Não é necessário que haja entre eles uma comunhão intelectual ou moral, tampouco uma troca de serviços. Nem mesmo é necessário que falem a mesma língua, e depois da transferência, eles não se encontram mais ligados do que antes. Em suma, o procedimento pelo qual imitamos nossos semelhantes é o mesmo que nos serve para reproduzir os ruídos da natureza, as formas das coisas, os movimentos dos seres. Como ele não tem nada de social no segundo caso, o mesmo ocorre com o primeiro. Ele tem origem em certas propriedades de nossa vida representativa, que não resultam de nenhuma influência coletiva. Portanto, se estivesse demonstrado que ele contribui para determinar a taxa de suicídios, resultaria que esta última depende diretamente, seja em sua totalidade, seja em parte, de causas individuais. 1. Porém, antes de examinar os fatos, convém fixar o sentido da palavra. Os sociólogos estão tão habituados a empregar os termos sem os definir, ou seja, a não determinar nem circunscrever metodicamente a ordem de coisas de que têm intenção de falar, que ocorre constantemente deixarem uma mesma expressão estender-se à sua revelia do conceito que ela tinha ou parecia ter, em vista primitivamente a outras noções mais ou menos próximas. Nessas condições, a ideia acaba por se tornar de uma ambiguidade que invalida a discussão, pois, não tendo contornos definidos, ela pode se transformar quase à vontade, conforme as necessidades da causa, e impossibilitando a crítica de prever de antemão todos os diversos aspectos que ela é suscetível de assumir. É especialmente o caso do que se chamou de instinto de imitação. Essa expressão é comumente empregada para designar ao mesmo tempo os três grupos de fatos seguintes. Primeiro, às vezes, no seio de um mesmo grupo social, cujos elementos são todos submetidos à ação de uma mesma causa ou de um feixe de causas semelhantes, produz-se uma espécie de nivelamento entre as diferentes consciências, em virtude do qual todo mundo pensa ou sente em uníssono. Ora, com muita frequência, deu-se o nome de imitação ao conjunto de operações de que resulta esse acordo. A palavra designa, então, a propriedade que têm os estados de consciência, sendo experimentados simultaneamente por um certo número de pessoas, de agir uns sobre os outros e de se combinar entre si, dando origem a um novo estado. Empregando a palavra nesse sentido, pretende-se dizer que essa combinação se deve a uma imitação recíproca de cada um por todos e de todos por cada um. Houve quem dissesse que seria nas assembleias tumultuosas de nossas cidades, nos grandes palcos de nossas revoluções, que a imitação, assim concebida,
melhor manifestaria sua natureza. Então é que melhor veríamos como os homens reunidos podem, pela ação que exercem uns sobre os outros, transformar-se mutuamente. Segundo, foi dado o mesmo nome à necessidade que nos impele a nos colocar em harmonia com a sociedade de que fazemos parte, e com essa finalidade, a adotarmos maneiras de pensar ou de fazer que são gerais à nossa volta. É assim que seguimos as modas, os costumes e como as práticas jurídicas e morais nada mais são do que os costumes definidos e particularmente inveterados, é assim que quase sempre agimos ao agirmos moralmente. Todas as vezes que não vemos as razões da máxima moral à qual obedecemos, conformamo-nos a ela unicamente porque tem a seu favor a autoridade social. Nesse sentido, distinguiu-se a imitação das modas da imitação dos costumes, conforme tomemos por modelos nossos ancestrais ou nossos contemporâneos. Terceiro, enfim, pode acontecer que reproduzamos um ato que se passou diante de nós ou de que ficamos sabendo unicamente porque se passou diante de nós ou porque ouvimos falar nele. Por si mesmo, esse ato não tem característica intrínseca que seja para nós uma razão para reeditá-lo. Não o copiamos nem porque o julgamos útil, nem para nos conformar a nosso modelo, mas simplesmente para copiá-lo. A representação que nós fazemos dele determina automaticamente os movimentos que o realizam novamente. É assim que bocejamos, rimos, choramos, porque vemos alguém bocejar, rir, chorar. É assim também que a ideia homicida passa de uma consciência para outra. É a macaquice por si mesma. Ora, essas três espécies de fatos são muito diferentes uma das outras. E, em primeiro lugar, a primeira não pode ser confundida com as seguintes, pois ela não implica nenhum fato de reprodução propriamente dita, mas síntese sui generis de estados diferentes, ou pelo menos de origens diferentes. A palavra imitação, portanto, não pode servir para designá-la, sob pena de perder sua acepção distinta. Com efeito, analisemos o fenômeno. Um certo número de homens reunidos são afetados da mesma maneira por uma mesma circunstância e percebem essa unanimidade, pelo menos parcial, pela identidade dos sinais pelos quais se manifesta cada sentimento particular. O que acontece então? Cada um se representa confusamente o estado em que as pessoas se encontram à sua volta. Formam-se nos espíritos imagens que exprimem as diferentes manifestações emanadas dos diversos pontos de vista da multidão, com suas nuances diversas. Até aqui, nada se produziu ainda a que se possa dar o nome de imitação. Houve simplesmente impressões sensíveis, depois sensações, idênticas sob todos os aspectos às que os corpos exteriores determinam em nós. O que ocorre em seguida? Uma vez despertadas na minha consciência, essas representações variadas vêm combinar-se umas com as outras e com aquela que constitui meu sentimento próprio. Assim, se forma um novo estado, que já não é tão meu quanto o anterior, que é menos marcado de particularismo e que uma série de elaborações repetidas, mais análogas à anterior, vai despojar cada vez mais do que ela ainda possa ter de particular. Tais combinações já não podem ser qualificadas como fatos de imitação, a menos que se convencione denominar assim toda a operação intelectual pela qual dois ou vários estados de consciência similares se atraem uns aos outros por suas semelhanças, depois se fundem e se confundem numa resultante que os absorve e difere deles. Sem dúvida, todas as definições de palavras são permitidas, mas é preciso reconhecer que essa seria particularmente arbitrária e, por conseguinte, só poderia ser uma fonte de confusão,
pois não deixa a palavra nada de sua acepção usual. Em vez de imitação, é antes criação que se deveria dizer, já que dessa composição de forças resulta algo de novo. Esse procedimento é até mesmo único, pelo qual o espírito tem o poder de criar. Talvez se diga que essa criação se reduz a aumentar a intensidade do estado inicial. Em primeiro lugar, porém, uma mudança quantitativa não deixa de ser uma novidade. Além disso, a quantidade das coisas não pode mudar sem que sua qualidade se altere. Um sentimento, tornando-se 2 ou 3 vezes mais violento, muda completamente de natureza. De fato, é sabido que a maneira pela qual os homens reunidos se afetam mutuamente pode transformar uma reunião de burgueses inofensivos em um monstro temível. Singular imitação, a que produz semelhantes metamorfoses. Para que se tenha utilizado um termo tão impróprio para designar esse fenômeno, de certo se imaginou vagamente cada sentimento individual se modelando no dos outros. Mas, na realidade, não há aqui nem modelos nem cópias. Há penetração, fusão de um certo número de estados no seio de um outro que se distingue deles. É o estado coletivo. Na verdade, não haveria nenhuma impropriedade em chamar de imitação a causa de que resulta esse estado, desde que se admitisse que, sempre, ele foi inspirado à multidão por um mentor. Mas, além de essa asserção nunca ter recebido sequer um começo de prova e de ser contrariada por uma multiplicidade de fatos, em que o chefe é manifestamente o produto da multidão e não sua causa informadora, em todo caso, na medida em que essa ação diretora é real, ela não tem nenhuma relação com o que chamamos imitação recíproca, pois é unilateral. Por conseguinte, não temos por que falar dela no momento. Antes de tudo, devemos evitar ciosamente as confusões que tanto obscureceram a questão. Também, se disséssemos que numa assembleia sempre há indivíduos que aderem à opinião comum, não por um movimento espontâneo, mas porque ela se lhes impõe, estaríamos enunciando uma verdade incontestável. Acreditamos até que, num tal caso, nunca haja consciência individual que não sofra um pouco mais ou um pouco menos essa coerção. No entanto, como essa coerção tem por origem a força sui generis de que são investidas as práticas ou as crenças comuns quando se constituem, ela pertence à segunda das categorias de fatos definidas por nós. Vamos então examiná-la e vejamos em que sentido ela merece o nome de imitação. Ela difere da anterior, pelo menos por implicar uma reprodução. Quando seguimos uma moda ou observamos um costume, fazemos o que os outros fizeram e fazem todos os dias. Apenas segue-se da própria definição que essa repetição não se deve ao que chamamos de instinto de imitação, mas, por um lado, à simpatia que nos leva a não chocar o sentimento de nossos companheiros para poder desfrutar mais de sua convivência. Por outro, ao respeito que nos inspiram as maneiras de agir ou de pensar coletivas e à pressão direta ou indireta que a coletividade exerce sobre nós para prevenir as dissidências e nutrir em nós esse sentimento de respeito. O ato não é reproduzido por ter ocorrido em nossa presença ou com nosso conhecimento e por apreciarmos a reprodução em si mesma e por ela mesma, mas por nos parecer obrigatório e, numa certa medida, útil. Nós o realizamos não por ele ter sido pura e simplesmente realizado, mas porque traz a chancela social e nós temos por ela uma deferência à qual, de resto, não podemos faltar sem incorrer em sérios inconvenientes. Em suma, agir por respeito ou por receio da opinião não é agir por imitação. Tais atos não se distinguem essencialmente daqueles que concertamos
todas as vezes que inovamos. Eles ocorrem com efeito em virtude de uma característica que lhes é inerente e que nos leva a considerar que devem ser feitos. Mas, quando nos insurgimos contra os costumes em vez de segui-los, somos determinados da mesma maneira. Se adotamos uma ideia nova, uma prática original, é por ela ter qualidades intrínsecas que nos levam a considerar que deve ser adotada. Certamente, os motivos que nos determinam não são da mesma natureza nos dois casos, mas o mecanismo psicológico é idêntico. De um lado e de outro, entre a representação do ato e a execução, se intercala uma operação intelectual que consiste numa apreensão clara ou confusa, rápida ou lenta, da característica dominante, seja ela qual for. A maneira pela qual nos conformamos aos costumes ou às modas de nosso país não tem, portanto, nada em comum com a macaquice mecânica que nos leva a produzir os movimentos que testemunhamos. Entre essas duas maneiras de agir, há a mesma distância que separa a conduta racional e deliberada do reflexo automático. A primeira tem suas razões, mesmo que não sejam expressas sob forma de julgamentos explícitos. A segunda não as tem. Resulta imediatamente da simples visão do ato, sem nenhum outro intermediário mental. Percebemos, então, a que erros estamos expostos quando reunimos sobre um único e mesmo nome duas ordens de fatos tão diferentes. É preciso, com efeito, ter cuidado quando se fala de imitação. Subentende-se fenômeno de contágio e passa-se, aliás, não sem razão, da primeira à segunda dessas ideias com a mais extrema facilidade. Mas o que há de contagioso no fato de cumprir um preceito moral, de deferir à autoridade da tradição ou da opinião pública? Acontece então que, no momento em que se acredita ter reduzido duas realidades uma à outra, o que se fez foi confundir noções muito distintas. Disse em patologia biológica que uma doença é contagiosa quando se deve inteiramente ou quase inteiramente ao desenvolvimento de um germe que, vindo de fora, se introduz no organismo. Mas, inversamente, na medida em que esse germe só pode se desenvolver graças ao concurso ativo do terreno em que ele se fixou, a palavra contágio se torna imprópria. Do mesmo modo, para que um ato possa ser atribuído a um contágio moral, não basta que a ideia nos tenha sido inspirada por um ato similar. É preciso que, além disso, depois de entrar no espírito, ela tenha se transformado por si mesma e automaticamente em movimento. Então, há realmente contágio, pois é o ato exterior que, penetrando em nós, sob forma de representação, se reproduz por si mesmo. Há igualmente imitação, pois o ato novo é tudo o que é, em virtude do modelo do qual ele é cópia. Mas, se a impressão que este último suscita em nós só pode produzir seus efeitos graças a nosso consentimento e com nossa participação, já não pode tratar-se de contágio, a não ser por metáfora. E a metáfora é incorreta, pois as causas determinantes de nossa ação são as razões que nos fizeram consentir, não o exemplo que tivemos sobre os olhos. Nós é que somos seus autores, mesmo que não a tenhamos inventado. Daí, todas essas expressões, tantas vezes repetidas, como propagação imitativa, expansão contagiosa, não são adequadas e devem ser rejeitadas. Elas deturpam os fatos em vez de explicá-los, encobrem a questão em vez de elucidá-la. Em resumo, se pretendemos nos fazer entender, não podemos designar por um mesmo nome o processo em virtude do qual, no seio de uma reunião de homens, se elabora um sentimento coletivo, aquele de que resulta nossa adesão às regras comuns ou convencionais do comportamento. Aquele, enfim, que determina os caneiros de Panurgo a se jogarem na água porque um deles começou. Uma coisa é sentir em comum, outra coisa
inclinar-se diante da autoridade da opinião. Outra coisa, enfim, repetir automaticamente o que os outros fizeram. Da primeira ordem de fatos, está ausente toda a reprodução. Na segunda, ela é apenas a consequência de operações lógicas, de julgamentos e de raciocínios implícitos ou formais, que são o elemento essencial do fenômeno. Portanto, não pode servir para defini-lo. A reprodução só é plena no terceiro caso. Aqui só ela está presente. O ato novo é apenas o eco do ato inicial. Não somente o reedita, como essa reedição, não tem razão de ser fora de si mesma, e sua única causa é o conjunto de propriedades que faz de nós, em certas circunstâncias, seres imitativos. Portanto, é exclusivamente aos fatos dessa categoria que deveremos reservar o nome de imitação, se quisermos que ele tenha um significado definido. E diremos: a imitação, quando um ato tem como antecedente imediato a representação de um ato semelhante, anteriormente realizado por outros, sem que entre essa representação e a execução se intercale nenhuma operação intelectual, explícita ou implícita, sobre as características intrínsecas do ato reproduzido. Quando, portanto, indagamos qual é a influência da imitação sobre a taxa de suicídios, é nessa acepção que devemos empregar a palavra. Se não determinarmos assim seu sentido, estaremos expostos a tomar por explicação uma expressão puramente verbal. Com efeito, quando dizemos que uma maneira de agir ou de pensar é um fato de imitação, dispomos que a imitação a explica, e é por isso que acreditamos ter tido tudo ao pronunciar essa palavra prestigiosa. Ora, ela só tem essa propriedade nos casos de reprodução automática. Então, ela pode constituir por si mesma uma explicação satisfatória, pois tudo o que acontece é um produto do contágio imitativo. Mas, quando seguimos um costume, quando nos conformamos a uma prática moral, é na natureza dessa prática, nas características próprias desse costume, nos sentimentos que elas nos inspiram, que se encontram as razões de nossa docilidade. Quando então, a propósito desse tipo de atos, se fala de imitação, na realidade, isso não nos leva a compreender nada. Só somos informados de que o fato reproduzido por nós não é novo, isto é, que ele é reproduzido, mas não fica explicado de modo algum por que ele se reproduziu, nem porque nós o reproduzimos. Muito menos essa palavra pode substituir a análise do processo tão complexo de que resultam os sentimentos coletivos e do qual só podemos dar acima uma descrição conjectural e aproximada. Eis como o emprego impróprio desse termo pode levar a crer que as questões foram resolvidas ou avançadas, ao passo que só se conseguiu dissimulá-las. Também é sob condição de definir assim a imitação que se poderá eventualmente considerá-la como um fator psicológico do suicídio. Com efeito, o que foi chamado de imitação recíproca é um fato eminentemente social, pois é a elaboração comum de um sentimento comum. Também a reprodução dos costumes, das tradições, é um efeito de causas sociais, pois se deve ao caráter obrigatório, ao prestígio especial de que são investidas as crenças e as práticas coletivas pelo único fato de serem coletivas. Por conseguinte, na medida em que se pudesse admitir que o suicídio se difunde por uma ou outra dessas vias, ver-se-ia que ele depende de causas sociais e não de condições individuais. Assim definidos os termos do problema, examinemos os fatos. 2. Não há dúvida de que a ideia do suicídio se transmite por contágio. Já falamos do corredor em que 15 inválidos se enforcaram sucessivamente e da famosa guarita do acampamento de Bolonha, que em pouco tempo foi palco de vários suicídios. Fatos desse gênero
foram observados no Exército com muita frequência. No 4º Regimento de Caçadores em Provins, em 1862. No 15º de Linha, em 1864. No 41º de Assalto em Montpellier, depois em Nimes, em 1868, etc. Em 1813, na cidadezinha de Saint-Pierre-Mongeau, uma mulher se enforca numa árvore. Várias outras pessoas o fazem a curta distância. Pinel conta que um padre se enforcou nas vizinhanças de Etampes. Alguns dias depois, 2 outros se matavam e vários leigos os imitavam. Quando Lord Castlereagh se jogou no Vesúvio, vários de seus colegas seguiram seu exemplo. A árvore de Timon, o misantropo, ficou na história. A frequência desses casos de contágio nas prisões também é afirmada por numerosos observadores. Todavia, costuma-se relacionar a esse tema e atribuir à imitação um certo número de fatos que nos parecem ter outra origem. É o caso do suicídio, às vezes, chamados de obsessivos. Em sua História da Guerra dos Judeus contra os Romanos, Joséfo conta que, durante o ataque a Jerusalém, houve sitiados que se mataram com suas próprias mãos, particularmente 40 judeus refugiados num subterrâneo decidiram se matar e mataram-se uns aos outros. Montaigne relata que os xantianos, sitiados por Brutus, precipitaram-se desordenadamente, homens, mulheres e crianças, num anseio tão exacerbado de morrer que nada se faz para fugir à morte que eles não tenham feito para fugir à vida, de modo que Brutus mal conseguiu salvar um número muito pequeno deles. Não parece que esses suicídios em massa tenham por origem 1 ou 2 casos individuais de que eles seriam a simples repetição. Parecem resultar de uma resolução coletiva, de um verdadeiro consenso social, mais do que uma simples propagação por contágio. A ideia não nasce num indivíduo em particular para dele se difundir para os outros. É elaborada pelo conjunto do grupo que, colocado inteiro numa situação desesperada, devota-se coletivamente à morte. As coisas ocorrem da mesma maneira todas as vezes que um corpo social, seja qual for, reage em comum sob a ação de uma mesma circunstância. A conivência não muda de natureza pelo fato de se estabelecer num ímpeto de paixão. Ela não seria essencialmente diferente se fosse mais metódica ou refletida. Não cabe, portanto, falar em imitação. Poderíamos dizer o mesmo de vários outros fatos do mesmo gênero, tal como relatado por Esquirol. Os historiadores, diz ele, afirmam que os peruanos e os mexicanos, desesperados com a destruição de seu culto, mataram-se em tão grande número que morreram mais por suas próprias mãos do que pelo ferro e fogo de seus bárbaros conquistadores. Com maior frequência, para poder incriminar a imitação, não basta constatar que suicídios bastante numerosos se produzem no mesmo momento no mesmo lugar, pois eles podem ser devidos a um estado geral do meio social, donde resulta uma disposição coletiva do grupo, a qual se traduz sob forma de suicídios múltiplos. Decididamente, talvez haja interesse para definir a terminologia em distinguir as epidemias morais dos contágios morais. Essas 2 palavras, que são empregadas indiferentemente uma pela outra, designam, na realidade, 2 tipos de coisas muito diferentes. A epidemia é um fato social produto de causas sociais. O contágio sempre consiste em ricochetes, mais ou menos repetidos, de fatos individuais. Essa distinção, uma vez admitida, certamente teria o efeito de diminuir a lista dos suicídios imputáveis à imitação. Todavia, é incontestável que eles são muito numerosos. Talvez não haja nenhum fenômeno mais facilmente contagioso. O próprio impulso homicida
não tem tanta capacidade de se propagar. Os casos em que se propaga automaticamente são menos frequentes e, sobretudo, nele o papel da imitação é menos preponderante. Dir-se-ia que, contrariamente à opinião comum, o instinto de conservação está enraizado nas consciências com menos força do que os sentimentos fundamentais da moralidade, uma vez que ele resiste menos bem à ação das mesmas causas. Mas, reconhecidos esses fatos, permanece a questão que nos colocamos no início deste capítulo, do fato de que o suicídio possa transmitir-se de indivíduo para indivíduo, não se segue a priori que essa contagiosidade produz efeitos sociais, ou seja, que ela afete a taxa social de suicídios, único fenômeno que estamos estudando. Por mais incontestável que ela seja, é bem possível que tenha apenas consequências individuais e esporádicas. As observações precedentes, portanto, não resolvem o problema, mas mostram melhor seu alcance. Se, com efeito, a imitação é, como se disse, uma fonte original e particularmente fecunda de fenômenos sociais, é principalmente quanto ao suicídio que ela deve dar provas de seu poder, pois não há outro fato sobre o qual ela tenha maior domínio. Assim, o suicídio irá nos oferecer um meio de verificar, por meio de uma experiência decisiva, a realidade da virtude maravilhosa que se atribui à imitação. 3. Se essa influência existe, é sobretudo na distribuição geográfica dos suicídios que ela deve ser perceptível. Devemos ver, em certos casos, a taxa característica de um país ou de uma localidade se comunicar, por assim dizer, às localidades vizinhas. Portanto, é o mapa que devemos consultar, mas é preciso interrogá-lo com método. Certos autores acreditaram ser possível estabelecer a interferência da imitação todas as vezes que dois ou vários departamentos limítrofes manifestam uma propensão de mesma intensidade ao suicídio. No entanto, essa difusão no interior de uma mesma região pode muito bem estar ligada ao fato de certas causas favoráveis ao desenvolvimento do suicídio estarem igualmente difundidas por ela, ao fato de o meio social de toda a região ser o mesmo. Para poder afirmar que uma tendência ou uma ideia se propaga por imitação, é preciso vê-la sair dos meios em que nasceu para invadir outros que, por si mesmos, não a suscitariam naturalmente, pois, conforme mostramos, só há propagação imitativa na medida em que o fato imitado, e só ele, sem o concurso de outros fatores, determina automaticamente os fatos que o reproduzem. Portanto, para determinar a participação da imitação no fenômeno que nos ocupa, é necessário um critério menos simples do que aquele com que tão frequentemente nos contentamos. Antes de tudo, não pode haver imitação se não há um modelo a ser imitado. Não há contágio sem um foco do qual ele emane e no qual, por conseguinte, ele tenha seu máximo de intensidade. Também não haveria fundamento em admitir que a propensão ao suicídio se transmite de uma parte para outra da sociedade, a não ser que a observação revele a existência de certos centros de irradiação. Mas por que sinais estes poderiam ser reconhecidos? Em primeiro lugar, eles devem se distinguir de todos os outros pontos ao redor por uma maior disposição para o suicídio. Deve-se vê-los destacar-se do mapa por um matiz mais intenso do que as regiões à sua volta. Com efeito, uma vez que, naturalmente, a imitação também haja ao mesmo tempo que as causas verdadeiramente produtoras do suicídio, os casos nesses centros não podem deixar de ser mais numerosos. Em segundo lugar, para que esses centros possam ter o papel que lhes é atribuído e, por conseguinte, para que haja razão para vincular à sua influência os fatos que se produzem à sua volta, é preciso que cada um deles seja, de certo modo, o ponto de mira das regiões vizinhas. É claro que ele só poderá ser imitado
se estiver à vista. Se os olhares estiverem voltados para outros lugares, por mais que os suicídios sejam numerosos, será como se não o fossem, pois serão ignorados. Consequentemente, não se reproduzirão. Ora, as populações só poderão estar olhando tão fixamente para um ponto que ocupe um lugar importante na vida regional. Em outras palavras, é em torno das capitais e das grandes cidades que os fenômenos de contágio devem ser mais acentuados. Podemos até esperar observá-los ainda mais nesses locais, porque nesses casos a ação propagadora é ajudada e reforçada por outros fatores, ou seja, pela autoridade moral dos grandes centros, que às vezes transmite às suas maneiras de agir uma força tão grande de expansão. É lá, portanto, que a imitação deve ter efeitos sociais, se é que os produz em algum lugar. Finalmente, como a influência do exemplo, conforme todos admitem, mantendo-se constantes todos os outros fatores, se enfraquece com a distância, as regiões limítrofes deverão ser tanto mais poupadas quanto mais distante estiverem do foco principal e vice-versa. Essas são as três condições às quais, no mínimo, o mapa dos suicídios deve satisfazer para que se possa atribuir à imitação, ainda que parcialmente, a forma que ela assume. Apesar disso, sempre será conveniente pesquisar se essa disposição geográfica não se deve à disposição paralela das condições de existência a que está ligado o suicídio. Apresentadas essas regras, vamos aplicá-las. Os mapas usuais, em que, no que se refere à França, a taxa de suicídio só é expressa por departamentos, não podem ser suficientes para essa análise. Com efeito, eles não permitem observar os possíveis efeitos da imitação, onde estes devem ser mais sensíveis, ou seja, entre as diferentes partes de um mesmo departamento. Além disso, a presença de um distrito muito ou muito pouco produtor de suicídios pode elevar ou baixar artificialmente a média departamental e criar, assim, uma descontinuidade aparente entre os outros distritos e as médias dos departamentos vizinhos, ou, ao contrário, mascarar uma descontinuidade real. Enfim, a ação das grandes cidades fica assim por demais submersa para ser facilmente percebida. Construímos então, especialmente para o estudo dessa questão, um mapa por distritos. Ele se refere ao período quinquenal 1887-91. Sua leitura nos ofereceu os resultados mais inesperados. Antes de tudo, o que chama a atenção ao norte é a existência de uma grande mancha cuja parte principal ocupa a localização da antiga Île-de-France, mas que penetra profundamente a Champagne e se estende até a Lorena. Se fosse devida à imitação, seu foco deveria estar em Paris, que é o único centro à vista de toda a região. De fato, geralmente ela é imputada a Paris. Guerry até dizia que, partindo-se de um ponto qualquer da periferia do país, com exceção de Marsella, em direção à capital, vêem-se os suicídios se multiplicarem à medida que ela se aproxima. Mas, embora o mapa por departamentos possa dar uma aparência de razão a essa interpretação, o mapa por distritos lhe tira o fundamento. Verifica-se com efeito que o Seine tem uma taxa de suicídios menor do que a de todos os distritos circunvizinhos. Conta apenas 471 suicídios por milhão de habitantes, ao passo que em Colomiers tem 500, Versalhes 514, Melun 518, Melx 525, Corbel 559, Pontoise 561, Provins 562. Mesmo os distritos da Champagne ultrapassam em muito os que estão mais ligados ao Seine. Reims tem 501 suicídios, Epernay 537, Aissy-sur-Albi 548,
Chateaubriand, 623. Já em seu estudo Le Suicide en Seine-et-Marne, o Dr. Leroy assinalava surpreso que o distrito de Melks contava relativamente mais suicídios do que o Seine. Eis os números que ele nos dá. Distrito de Melks, período de 1851 a 63. Um suicídio por 2.418 habitantes. Período de 1865 a 66. Um suicídio por 2.547 habitantes. Seine, período de 1851 a 63. Um suicídio por 2.750 habitantes. Período de 1865 a 66. Um suicídio por 2.822 habitantes. E o distrito de Melks não era o único. O mesmo autor nos dá os nomes de 166 comunas do mesmo departamento, onde as pessoas se matavam mais do que em Paris. Que foco singular, tão inferior aos focos secundários que supostamente ele alimenta. No entanto, deixando-se de lado o Seine, é impossível perceber outro centro de irradiação, pois é mais difícil ainda considerar que Paris gravite em torno de Corbel ou de Pontoise. Um pouco mais ao norte, percebe-se outra mancha menos regular, mas ainda de matiz muito escuro, correspondente à Normandia. Se, portanto, ela fosse decorrência de um movimento de expansão por contágio, deveria partir de Rouen, capital da província e cidade particularmente importante. Ora, os dois pontos dessa região em que o suicídio tem maior ocorrência são o distrito de Neufchâtel, 509 suicídios, e o de Pont-Audemer, 537 por milhão de habitantes. E eles nem mesmo são contíguos. Portanto, certamente não é a sua influência que se deve à constituição moral da província. Bem a sudeste, ao longo da costa do Mediterrâneo, encontramos uma faixa de território que vai dos limites extremos de Bouches-de-Rhône até a fronteira italiana, e onde os suicídios são também muito numerosos. Lá se encontra uma verdadeira metrópole, Marsella, e no outro extremo, um grande centro da vida mundana, Nice. Ora, os distritos mais afetados são os de Toulon e Forcalquier. Ninguém dirá, no entanto, que Marsella está a seu reboque. Também na costa oeste, só Roquefort se destaca por um tom bastante escuro da massa contínua formada pelos dois Charentes, e onde, no entanto, encontra-se uma cidade muito mais considerável, Angoulême. Geralmente, há um número muito grande de departamentos em que não é o distrito principal que ocupa o primeiro lugar. No Vosges é Remiremont e não Epinal. No Haute-Saône é Grey, cidade morta ou em via de morrer, e não Vesoul. No Doubs são as cidades de Dole e Poligny, e não Besançon. Na Gironde não é Bordeaux, mas La Réole e Bazas. No Mont-Loire é Saumur e não Angers. No Sarthe, Saint-Calais e não Le Mans. No norte, Asvenis e não Lille, etc. No entanto, em nenhum desses casos, o distrito que supera assim a capital deixa de encerrar a cidade mais importante do departamento. Gostaríamos de prosseguir essa comparação, não apenas entre distritos, mas também entre comunas. Infelizmente, é impossível construir um mapa dos suicídios por comunas para toda a extensão do país. Mas, em sua interessante monografia, o Dr. Leroy fez esse trabalho para o departamento de Seine-et-Marne. Ora, depois de classificar todas as comunas desse departamento segundo suas taxas de suicídios, começando por aquelas que apresentavam as taxas mais altas, ele chegou aos seguintes resultados. Ferté-sur-Jouarre, 4.482 habitantes. A primeira cidade importante da lista ocupa o 124º lugar. Melks, 10.762 habitantes, vem em 130º lugar. Provins,
7.047 habitantes, em 135º. Colomiers, 4.628 habitantes, em 138º. A proximidade dos números de ordem dessas cidades é até curiosa, na medida em que leva a supor uma mesma influência reinando sobre todas elas. Leigny, 3.468 habitantes, tão perto de Paris, só vem em 219º. Montereau-Fouillon, 6.217 habitantes, em 245º. Fontainebleau, 11.939 habitantes, em 247º. Finalmente, Melun, 11.170 habitantes, capital do departamento, só vem em 279º lugar. Em contrapartida, examinando-se as 25 comunas que ocupam o início da lista, vê-se que, com exceção de duas, são comunas com população pouco considerável. Saindo da França, poderemos fazer constatações idênticas. A parte da Europa em que as pessoas mais se matam é a que abrange a Dinamarca e a Alemanha Central. Ora, nessa ampla região, o país que supera em muito todos os outros é a Saxônia Real, com 311 suicídios por milhão de habitantes. O Ducado de Saxe-Altenburgo vem imediatamente depois, 303 suicídios, ao passo que Brandeburgo tem apenas 204. No entanto, a Alemanha não tem os olhos fixos nesses dois pequenos estados. Nem Dresden, nem Augsburgo dão o tom a Hamburgo e a Berlim. Também de todas as províncias italianas, Bolonha e Livorno têm proporcionalmente mais suicídios, 88 e 84. Milão, Gênova, Turim e Roma, segundo as médias estabelecidas por Morcelli, para os anos 1864 e 76, só vem muito depois. Enfim, o que todos os mapas nos mostram é que o suicídio, longe de se dispor mais ou menos concentricamente em torno de alguns focos, a partir dos quais iria diminuindo gradualmente, apresenta-se, ao contrário, em grandes massas mais ou menos homogêneas, apenas mais ou menos, porém, e desprovidas de qualquer núcleo central. Uma tal configuração, portanto, nada tem que revele a influência da imitação. Ela indica apenas que o suicídio não depende de circunstâncias locais, variáveis de uma cidade para outra, mas que as condições que o determinam são sempre de certa generalidade. Não há imitadores nem imitados, mas identidade relativa dos efeitos devido a uma identidade relativa das causas. E explica-se facilmente que seja assim se, como tudo o que precede o fato já previsto, o suicídio depende essencialmente de certas condições do meio social, pois este último geralmente mantém a mesma constituição em extensões bastante amplas de território. É natural, portanto, que, em todos os lugares em que é o mesmo, ele tenha as mesmas consequências, sem que o contágio interfira em nada. É por isso que, na maioria das vezes, numa mesma região, a taxa de suicídio se mantém mais ou menos no mesmo nível. Mas, por outro lado, como nunca as causas que o produzem se distribuem com homogeneidade perfeita, é inevitável que, de um ponto para outro, de um distrito para o distrito vizinho, essa taxa às vezes apresente variações mais ou menos importantes, como as que constatamos. A prova de que essa explicação é fundada é que vemos a taxa de suicídios modificar-se bruscamente e por completo toda vez que o meio social muda bruscamente. Este nunca estende sua ação para além de seus limites naturais. Um país que condições particulares predisponham especialmente ao suicídio nunca impõe sua propensão aos países vizinhos unicamente pela força do exemplo. Se essas mesmas condições ou outras semelhantes não se encontram neles no mesmo grau. Assim,
o suicídio se encontra em estado endêmico na Alemanha e já vemos com que violência ele a assola. Mostraremos adiante que o protestantismo é a causa principal dessa disposição excepcional. Contudo, 3 regiões constituem exceção à regra. São as províncias renanas, com a Westfália, a Baviera e principalmente a Suábia Bávara. E, finalmente, a Posnânia. São as únicas em toda a Alemanha que contam menos de 100 suicídios por milhão de habitantes. No mapa, elas aparecem como 3 ilhotas perdidas, e as manchas claras que as representam contrastam com os matizes escuros que as rodeiam. É que as 3 são católicas. Assim, a corrente suicidógena tão intensa que circula em torno delas não chega a penetrá-las. Detém-se em suas fronteiras pela única razão de não encontrar, além delas, as condições favoráveis a seu desenvolvimento. Também na Suíça, todo o sul é católico. Todos os elementos protestantes estão no norte. Ora, ao ver como essas 2 regiões se opõem uma à outra no mapa dos suicídios, poder-se-ia acreditar que correspondessem a sociedades diferentes. Embora se limitem por todos os lados, embora tenham relações constantes, cada uma conserva a sua individualidade do ponto de vista do suicídio. A média é tão baixa de um lado quanto elevada do outro. Igualmente, no interior da Suíça setentrional, Lucerna, Uri, Unterwald, Schwyz e Zug, cantões católicos, contam no máximo 100 suicídios por milhão de habitantes, embora estejam cercados por cantões protestantes que têm muito mais. Outra experiência poderia ser tentada, vindo confirmar, achamos nós, as provas anteriores. Um fenômeno de contágio só pode se produzir de 2 maneiras. Ou o fato que serve de modelo se difunde de boca em boca por intermédio do que chamamos de voz pública, ou são os jornais que o propagam. Geralmente, responsabilizam-se principalmente estes últimos, pois não há dúvida, com efeito, de que eles constituem um poderoso instrumento de difusão. Se, portanto, a imitação tem algum papel no desenvolvimento dos suicídios, deve-se vê-lo variar segundo o lugar que os jornais ocupam na atenção do público. Infelizmente, esse lugar é bastante difícil de determinar. Não é o número de periódicos, mas unicamente o de seus leitores, que pode permitir que se meça a extensão de sua ação. Ora, num país pouco centralizado como a Suíça, os jornais podem ser numerosos, porque cada localidade tem o seu. No entanto, como cada um é pouco lido, seu poder de divulgação é medíocre. Ao contrário, um único jornal como o Times, o New York Herald, o Petit Jornal, etc., age sobre um público imenso. Parece até que a imprensa, sem uma certa centralização, quase não pode ter o poder que se atribui a ela, pois onde cada região tem sua vida própria, as pessoas se interessam menos pelo que acontece além do pequeno horizonte que limita sua visão. Os fatos distantes passam mais despercebidos e, por essa mesma razão, são coletados com menos cuidado. Há, assim, menos exemplos que solicitem a imitação. As coisas são totalmente diferentes quando o nivelamento dos meios locais abre à simpatia e à curiosidade um campo de ação mais extenso. E, respondendo a essas necessidades, grandes órgãos concentram a cada dia todos os acontecimentos importantes do país ou dos países vizinhos, para em seguida transmitir a notícia em todas as direções. Então, os exemplos, acumulando-se, reforçam-se mutuamente. Mas compreende-se que se seja quase impossível comparar a clientela dos diferentes jornais da Europa e, sobretudo, apreciar o caráter mais local ou menos local de suas informações. Contudo, embora não possamos oferecer uma prova regular de nossa afirmação, parece-nos difícil que, nesses 2 aspectos, a França e a Inglaterra sejam inferiores à Dinamarca, à Saxônia e até às diferentes regiões da Alemanha. No entanto,
Aqui as pessoas se matam muito menos. Também, ainda na França, nada nos autoriza a supor que se leia sensivelmente menos jornais ao sul do Loire do que ao norte. Ora, sabe-se do contraste que há entre essas duas regiões com respeito ao suicídio. Sem querer dar mais importância do que convém a um agrupamento que não podemos fundamentar em fatos bem definidos, acreditamos, no entanto, que ele se baseia em verossimilhanças bastante fortes para que mereça alguma atenção. 4. Em resumo, embora seja certo que o suicídio é contagioso de indivíduo para indivíduo, nunca se vê a imitação propagá-lo de tal maneira que afete a taxa social de suicídios. Ela pode dar origem a casos individuais mais ou menos numerosos, mas não contribui para determinar a desigualdade da propensão que leva ao suicídio às diferentes sociedades e, no interior de cada sociedade, os grupos sociais mais particulares. A irradiação resultante é sempre muito limitada. Além do mais, é intermitente. Quando atinge um certo grau de intensidade, é sempre por um tempo muito curto. Mas há uma razão mais geral que explica por que os efeitos da imitação não são identificáveis através dos números estatísticos. É que, reduzida apenas às suas forças, a imitação não pode ter nenhuma influência sobre o suicídio. No adulto, salvo os casos muito raros de monodeísmo, mais ou menos absoluto, a ideia de um ato não é suficiente para engendrar um ato similar, a menos que ela encontre um indivíduo que, por si mesmo, já seja particularmente inclinado a esse ato. Sempre observei, diz Morel, que a imitação, por mais forte que fosse sua influência, e que a impressão causada pelo relato ou pela leitura de um crime excepcional não eram suficientes para provocar atos similares em indivíduos que fossem particularmente sadios de espírito. Do mesmo modo, o Dr. Paul Morrotus acredita ser possível estabelecer, de acordo com suas observações pessoais, que o suicídio contagioso nunca se encontra em indivíduos que não sejam intensamente predispostos a ele. É verdade que, como essa predisposição lhe parecia depender essencialmente de causas orgânicas, ele tinha muita dificuldade em explicar certos casos que não podem ser atribuídos a essa origem, a menos que se admitam combinações de causa totalmente improváveis e verdadeiramente miraculosas. Como acreditar que os 15 inválidos de que falamos tenham sido todos acometidos de degenerescência nervosa? O mesmo se pode dizer dos fatos de contágio tão frequentemente observados no exército ou nas prisões, mas esses fatos são facilmente explicáveis, uma vez reconhecido que a propensão ao suicídio pode ser criada pelo meio social, pois então há razão para atribuí-los não a um acaso ininteligível que, dos mais diversos pontos do horizonte, tivesse reunido numa mesma caserna ou no mesmo estabelecimento penitenciário um número relativamente considerável de indivíduos atingidos por uma mesma tara mental, mas a ação do meio comum no seio do qual eles viviam. Veremos com efeito que nas prisões e nos regimentos há um estado coletivo que inclina os soldados e os detentos ao suicídio tão diretamente quanto o pode fazer a mais violenta das neuroses. O exemplo é a causa ocasional que faz manifestar-se o impulso, mas não é ele que o cria. E se o impulso não existisse, o exemplo seria inofensivo. Pode-se dizer, portanto, que, salvo em raríssimas exceções, a imitação não é um fator original do suicídio. Ela só faz aparecer um estado que é a verdadeira causa geradora do ato e que, provavelmente, sempre teria encontrado um meio de produzir seu efeito natural, mesmo que a imitação não tivesse interferido, pois é preciso que a predisposição seja particularmente forte
para que baste tão pouca coisa para fazê-la passar ao ato. Portanto, não é de surpreender que os fatos não levem a marca da imitação, já que ela não tem ação própria e que a ação que ela exerce é muito restrita. Uma observação de interesse prático pode servir de corolário a essa conclusão. Alguns autores, atribuindo à imitação um poder que ela não tem, solicitaram que fosse proibida a reprodução dos suicídios e dos crimes nos jornais. É possível que essa proibição consiga reduzir em algumas unidades o montante anual desses diferentes atos, mas é muito duvidoso que ela possa modificar sua taxa social. A intensidade da propensão coletiva permaneceria a mesma, pois o estado moral dos grupos nem por isso se modificaria. Examinando-se, portanto, as vantagens problemáticas e muito reduzidas que essa medida poderia trazer, os graves inconvenientes acarretados pela supressão de toda a divulgação judiciária, compreende-se que o legislador hesite em seguir o conselho dos especialistas. Na realidade, o que pode contribuir para o desenvolvimento do suicídio ou do assassínio não é o fato de se falar nisso, mas é a maneira pela qual se fala. Onde essas práticas são abominadas, os sentimentos que despertam traduzem-se através dos relatos que se fazem delas e, por conseguinte, neutralizam mais do que excitam as predisposições individuais. Ao contrário, quando a sociedade está moralmente desamparada, seu estado de incerteza inspira-lhe uma espécie de indulgência para com os atos imorais, a qual se expressa involuntariamente todas as vezes que se fala neles e torna sua imoralidade menos perceptível. Então, o exemplo, de fato, é de se temer, não por ser exemplo, mas porque a tolerância ou a indiferença social diminuem a distância que ele deveria inspirar. Mas este capítulo mostra principalmente o quanto é pouco fundada a teoria que considera a imitação a fonte eminente de toda a vida coletiva. Não há fato tão facilmente transmissível por contágio quanto o suicídio. E, no entanto, acabamos de ver que essa contagiosidade não produz efeitos sociais. Se, nesse caso, a imitação é tão desprovida de influência social, não o poderia ser menos nos outros. As virtudes que lhes são atribuídas são, portanto, imaginárias. Ela bem pode, num círculo restrito, determinar algumas reedições de um mesmo pensamento ou de uma mesma ação, mas nunca ter repercussões suficientemente extensas ou profundas para atingir ou modificar a alma da sociedade. Os estados coletivos, graças à adesão quase unânime e geralmente secular de que são objeto, são por demais resistentes para que uma inovação privada possa superá-los. Como o indivíduo, que nada mais é do que um indivíduo, poderia ter força suficiente para moldar a sociedade à sua imagem? Se não continuássemos nos representando o mundo social de modo quase tão grosseiro quanto o homem primitivo se representa o mundo físico, se, contrariando todas as induções da ciência, não insistíssemos em admitir, pelo menos tacitamente, e sem nos darmos conta disso, que os fenômenos sociais não são proporcionais às suas causas, não nos deteríamos numa concepção que, além de ser de uma simplicidade bíblica, está ao mesmo tempo em contradição flagrante com os princípios fundamentais do pensamento. Hoje, já não se acredita que as espécies zoológicas sejam apenas variações individuais propagadas por hereditariedade. Também não é admissível que o fato social não seja mais que um fato individual que se generalizou. Mas é insustentável, sobretudo, que essa generalização possa dever-se a algum contágio obscuro. É até de surpreender que ainda seja necessário discutir uma hipótese que, além das graves objeções que levanta, nunca tenha recebido sequer um início de demonstração experimental, pois nunca se mostrou,
a propósito de uma ordem definida de fatos sociais, que a imitação pudesse explicá-los, e menos ainda, que pudesse explicá-los sozinha. A proposição foi apenas enunciada sob forma de aforismo, apoiada em considerações vagamente metafísicas. No entanto, a sociologia só poderá pretender ser considerada uma ciência quando não for mais permitido que aqueles que a cultivam dogmatizem desse modo, furtando-se tão evidentemente às obrigações regulares da prova.